A paz do Senhor Jesus, você está no canal E de Agora, meu nome é Ana Canevari e você está em mais um vídeo da série Dons Espirituais. Os dons espirituais do Senhor nosso Deus, dados por Jesus Cristo, são 9 dons. E existem 3 tipos de categoria. A categoria de falar sobrenaturalmente, a categoria de saber sobrenaturalmente e a categoria de agir sobrenaturalmente. Então, cada um tem 3 dons. E hoje eu quero falar sobre um dom da categoria de agir sobrenaturalmente, que são 3. É o dom da fé, dons de curar e dom de operações de maravilhas. Eu quero falar sobre o dom da fé. Então, aonde que fala sobre o dom da fé? Dom da fé no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim: e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas. Tá aí, os 3 dons de agir sobrenaturalmente. E hoje eu quero falar sobre o dom da fé. Então, gente, não parece ser complexo esse assunto, porque muitos de nós fazemos confusão nessa hora e a gente acha que dom da fé é ter uma fé extraordinária, quando não é bem assim, gente. Não vamos misturar uma coisa com a outra. Então, o que acontece? O que é ter fé? Existe a fé que todos nós podemos ter, né? Existe o dom da fé, que já é algo específico, entendeu? Então, uma coisa é nós termos fé. Cada um tem sob sua medida, outros muito, alguns pouco. E o dom da fé já é outra coisa. É algo específico que o Senhor preparou. Então, mas o que é fé? A fé, aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, descreve sobre a fé, mesmo porque também existe outra área de fé que nós precisamos de fé de contínuo para sermos salvos, né? Então, o justo viverá da fé e quem não tem fé é impossível agradar a Deus. Então, na verdade, aquele que serve a Deus, de alguma forma, ele precisa ter fé, na verdade, porque só para ter salvação é preciso ter fé, porque salvação é algo que os nossos olhos ainda não vê, mas nós temos que crer. Então, o que acontece? A natureza da fé. Hebreus capítulo 11 vai descrever fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então vamos lá. Me prova de que o sobrenatural, de que o impossível vai acontecer. Tá, eu te provo. Como? A minha fé. Porque a minha fé é a prova de que vai acontecer. Ah, mas isso é algo abstrato, isso é um mito. Não, fé não é abstrato, fé não é mito, fé não é crendices, fé não é mentira, fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. É algo real, é um firme fundamento. Por quê? Quando nós temos fé, aquilo é decretado no mundo espiritual. Aquilo já é preparado por Deus. Meus olhos ainda não vê, porém, Deus já decretou que vai acontecer e não tem volta. Entendeu? Então, fé é um firme fundamento, é algo real, entendeu? É algo invisível, é algo real, é um firme fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que não se vê. Então, como eu provo de que o impossível vai acontecer? A fé, a minha fé prova de que vai acontecer. Então, fé é algo real, firme e é um firme fundamento, é uma coisa real e séria, entendeu? Então, mas o que é ter fé? Normal. A fé que é para todo mundo, tá? A fé que é para todo mundo é quando depende de si, entendeu? A fé quando depende de si é a fé que todos nós podemos ter. Por exemplo, a mulher de fluxo de sangue, ela estava enferma, nada curava ela foi para médico e não deu certo, remédio não deu certo, porém,
nasceu do coração dela, ou seja, a intenção foi dela. Ela disse: se eu somente tocar nas orlas de Jesus, eu serei curada. E ela foi, tocou na orla de Jesus e foi curada, entendeu? E aí o que Jesus respondeu para ela? A tua fé te salvou. Então, para várias pessoas na Bíblia, Jesus responde: a tua fé te salvou. Porque foi uma fé que nasceu do meu coração, a intenção de ter essa fé. Quando nasce do nosso coração a intenção de alcançarmos alguma coisa pela fé, é porque essa fé é a fé normal, que é a fé que todo mundo é capaz de alcançar essa fé, né? É uma fé, só que o problema é que tem pessoas que creem mais e outros que creem menos e outros que não creem. Então, quando depende de mim, entendeu? Essa é a fé para todo mundo. Agora, o dom da fé não depende de mim. O dom da fé depende totalmente de Deus. E é essa a diferença, entendeu? A fé normal depende de mim. A fé, dom da fé depende totalmente do Senhor. Porque o que é o dom da fé? O dom da fé é para quem tem uma chamada específica, é para quem Deus dá o dom da fé, essa pessoa tem uma chamada específica para cumprir para o Senhor. Então Deus dá o dom da fé para essa pessoa. Através da fé, essa pessoa ouve a voz de Deus, ouve o mandado de Deus, de algo que Deus quer fazer, de algo que Deus planejou fazer, ou seja, vem dele, não vem de nós, não vem de nossa vontade, vem da vontade dele. Aí ele dá o dom da fé para a pessoa que tem uma chamada específica, ele fala com a pessoa ouve a voz de Deus e a pessoa depois tem que cumprir um mandato específico que vem do coração de Deus, não veio do meu. Ele mandou, eu somente ouço e cumpro pela fé o que ele quer fazer. Então, nós temos a fé que é para nós, que é para que todo mundo pode ter. Se eu quero uma coisa impossível, então eu tenho que ter fé para aquilo acontecer. E quando Deus quer alguma coisa, entendeu? E não depende de nós, vai depender dele. A gente só vai obedecer. Esse é o dom da fé. Quando Deus dá o dom da fé para uma pessoa que tem uma chamada específica, essa pessoa ouve a voz de Deus e essa pessoa somente vai obedecer o que essa voz está dizendo para cumprir pela fé o que Deus está mandando, pronto. E Deus vai lá e realiza, entendeu? Então o dom da fé não é para todos, o dom da fé é para quem Deus dá algo para essa pessoa cumprir algo específico que veio e nasceu do coração de Deus, entendeu? Então, como explicar isso? Gente, é fácil explicar, é fácil diferenciar. Vamos lá, para aquele que foi chamado pai da fé. Gente, a fé não tem pai. Na verdade, Abraão, a Bíblia diz que Abraão é pai de todos aqueles que acreditaram no Senhor pela fé. Então, todos aqueles que acreditam no Senhor, né, em Jesus Cristo, pela fé, esses são descendentes de Abraão. Esses têm como Abraão pai, que foi o primeiro que ouviu a voz do Senhor pela fé. Na verdade, então, nós chamamos Abraão de pai da fé. Mas, na verdade, ele é o pai daqueles que hoje vivem pela fé. Não é verdade? Então, Abraão, que é o nosso pai e que nos deixou a herança da fé, ele é o exemplo de como funciona o dom da fé. O que acontece? Lá em Gênesis, capítulo 12, vamos lá, Gênesis, vou abrir a Bíblia porque eu vou ter a palavra de Deus como referência, porque eu estou explicando sobre um dom, tá? O que acontece? Deus chama Abraão. Então vamos lá, como que funciona o dom da fé? Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Pronto, aqui
é o dom da fé manifestando nesse processo. Então, o que que acontece? A Bíblia diz, e disse o Senhor a Abrão. E Abraão ouviu a voz de Deus. Então, Abraão ouviu a voz de Deus dizendo, sai da sua terra, sai da tua parentela, sai da casa do seu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Entendeu? E aí, fez-lhe promessas e assim partiu Abraão. Então diz a Bíblia que Abraão foi para um lugar que ele nem conhecia, porém ele ouviu a voz de Deus e obedeceu e foi. Então essa é a diferença. Agora, isso nasceu do coração de Abraão? Então foi Abraão que falou, eu preciso de uma terra para morar. Eu tenho fé em Deus que Deus vai me dar uma terrinha lá em Canaã. Eu acho que eu vou lá para Deus me dar, que eu acredito que Deus vai me dar. Foi assim que aconteceu? Não. Não dependeu de Abraão. Foi uma chamada específica que Deus fez na vida de Abraão para Deus, através de Abraão, fazer nascer nações, para que através dessas nações Deus desse testemunho do nome dele. E hoje existem os filhos de Abraão, que é aqueles que vivem pela fé, sendo amigos de Deus e servindo ao Senhor. Então, olha a chamada específica. Ir para uma terra para dali Deus gerar nações que servirão ao Senhor. Então, isso é um projeto que nasce do coração de Deus e não do coração de Abraão. Só que para a pessoa ouvir, ou para a pessoa conseguir cumprir isso, ela precisa de fé. Então é onde Deus dá o dom da fé e Deus fala com a pessoa e a pessoa, pela fé, cumpre o que Deus está mandando e Deus vai lá e realiza algo que era impossível de acontecer, algo que não existia, mas passa a existir porque Deus decretou. E o canal disso é o dom da fé. Então vamos lá. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, vamos lá, versículo 7. O que acontece? Acontece isso também com Noé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, vamos de novo. Pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não viam. Noé, divinamente avisado das coisas que não viam. Então, olha a diferença da mulher do fluxo de sangue que estava doente e ela teve a iniciativa. Ela teve a iniciativa de ter fé. Aqui já não dependeu de Noé. Então foi Noé que falou, meu Deus, daqui um dia vai chover, eu vou montar meu barco. Então eu tenho fé que vai chover. Não foi isso. O que aconteceu ali? O que acontece? Noé divinamente avisado. Essa é a manifestação do dom da fé. Entendeu? Noé foi divinamente avisado. Então o dom da fé, explicando, o dom da fé é uma pessoa que Deus dá uma chamada específica. Essa pessoa é divinamente avisada daquilo que o Senhor tem preparado como um firme fundamento, que ainda não se vê. Então Deus fala com essa pessoa, só que a pessoa tem a tarefa de cumprir para que esse algo aconteça. Entendeu? Essa pessoa tem uma tarefa, tem um passo a dar pela fé para que isso aconteça. Então, Deus falou com Noé, eu vou mandar uma chuva e vou acabar com a terra. Então o que você faz? Construa um barco, e põe sua família e tal, e vai chover. O que Noé faz? Noé dá ouvidos à voz do Senhor para uma coisa que não se via. Ele vai lá, divinamente avisado, e guarda a família dele e faz o barco pela fé. Entendeu? Então, a mesma coisa foi Abraão. Aí, pela fé, versículo 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Então, Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, fez o barco. E aí, a família dele foi salva, trazendo para o mundo um renovo. Versículo 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, ou seja, Deus, dependeu de Deus chamar, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança e saiu. Então ele simplesmente foi obedecer, e saiu sem saber para onde ia, né? Então imagina,
imagina a situação. O que você tá fazendo aí? Tô fazendo um barco para quê? Porque Deus vai mandar uma chuva e eu tô aqui preparando esse barco para proteger minha família. Entendeu? Olha que loucura. E as outras pessoas nem acreditavam. Imagina Abraão peregrinando. Mas Abraão, tu vai para onde? Não sei. Eu não sei para onde eu vou. Eu sei que Deus me chamou e disse que é para eu largar tudo e ir. Mas para onde você vai? Eu não sei. Deus vai dizer para mim aonde é. Repraster calabraçu decanta. Isso é o dom da fé, é uma chamada específica. É quando vem do coração de Deus algo que ele quer realizar que ainda não se vê. E chama essa pessoa para acreditar nisso, na voz dele. Ou seja, depende da pessoa conhecer, depende da pessoa ter discernimento da voz do Senhor, obedecer e acreditar naquilo e cumprir e dar passos para que aquilo se cumpra. Entendeu? É uma chamada específica. Josué, vamos lá. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. O que acontece? Mesma coisa. Josué capítulo 6. Uma chamada específica. Então, Josué com uma chamada específica. Então, Deus fala com ele. Jericó é destruída. Josué capítulo 6. Ora, Jericó cerrou-se. Estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. E disse o Senhor a Josué, gente, não nasce do coração de Josué, não nasce do coração de Josué, dá voltas em volta da muralha para que a muralha caísse. Isso não dependeu de Josué, entendeu? Então, não foi da fé dele. Então, Deus chamou Josué e Deus disse para Josué o que era para fazer. E o Josué teria que cumprir aquilo pela fé, porque Deus depois iria derrubar as muralhas. Isso é diferente, é uma chamada específica, é um propósito específico. Nesse caso, é um propósito específico que Josué precisou ouvir a voz de Deus e precisou ter atitudes de fé para que aquilo se cumprisse. Então, e disse o Senhor a Josué, nasceu de Deus. O dom da fé é quando nasce da vontade de Deus fazer algo e depende de nós acreditarmos, ouvirmos a voz e cumprirmos aquilo. E disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim farei por 6 dias, e os sacerdotes... Então, o que acontece? Deus que dá toda aquela ordem, os sacerdotes vão na frente, é para vocês darem 7 voltas, uma cada dia, depois no último dia vocês dão mais 7, e aí o que acontece? A muralha vai cair quando vocês gritarem, depois que vocês derem a volta. Aí eu vou derrubar a muralha. Imagine, irmãos, Josué teve que Josué teve que ouvir a voz de Deus, teve que cumprir o que Deus mandou, e quando eles deram todas as voltas, né, e quando foi a última volta, eles gritaram que nem Deus mandou, e o que Deus fez? Derrubou a muralha e deu o povo de Jericó na mão de Josué. Então, Josué teve que ter fé, entendeu? Então qual que é o processo do dom da fé? Deus dá o dom, porque chama a pessoa para uma chamada específica. Então, aquela pessoa precisa ouvir a voz de Deus e acreditar nessa voz, entendeu? E a pessoa, pela fé que Deus deu, tem que obedecer aquela voz e cumprir o que Deus está pedindo. E no fim de todas as coisas, quando a pessoa obedecer a voz do Senhor, Deus vai lá e cumpre e faz acontecer, entendeu? É diferente. Isaías, então quando eu falo chamada específica, Isaías capítulo 6, vamos lá, Isaías capítulo 6, para vocês entenderem que é chamada específica. Ana, então o dom da fé não é para todo mundo, não. O dom da fé não é para todo mundo, mas eu posso pedir o dom da fé? Você pode pedir o dom da fé, mas sabe que dom da fé é para quem tem uma chamada para cumprir algo específico. Você pode pedir o dom da fé? Claro que pode pedir o dom da fé. Como se manifesta o dom da fé? Uma pessoa que tem um dom da fé, uma pessoa que Deus dá o dom, essa pessoa necessita de ouvir a voz de Deus claramente, acreditar nessa voz, obedecer e cumprir o que Deus está mandando e depois ver o impossível acontecer. Para uma chamada específica que vem do coração de Deus, não do nosso. Vamos lá. Isaías capítulo 6. Depois disso, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então isso aqui é uma chamada específica. Então Isaías teve que ouvir a voz de Deus, né?
E ouvi uma voz que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías falou: eis-me aqui. Então, Isaías estava recebendo ali uma chamada específica. Necessitava dele ouvir a voz de Deus e necessitava dele dizer: eu estou ouvindo a sua voz, eu acredito na sua voz, eis-me aqui. Depois Deus falou com ele o que era para ele fazer. Então, é uma chamada específica, entendeu? É Deus falar assim: eu estou te chamando para isso. E você fala assim: eis-me aqui. Eu ouço a sua voz e vou. O que Abraão precisou fazer? Abraão precisou dizer: eis-me aqui, eu vou. Noé precisou dizer: eis-me aqui, eu entendo a sua voz, eu vou. Josué precisou dizer: eu entendo a sua voz, eis-me aqui, eu vou fazer. O que Deus fez? Deus honrou a fé de todos, porque é algo que nasceu do coração de Deus. Deus chamou alguém para cumprir, essa pessoa acreditou e fez. Então Deus até fala para Pedro: não duvida, não duvida. O que acontece aqui? Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Você tem que ler o Novo Testamento. Só falei de pessoas do Antigo Testamento. Vou falar do Novo Testamento. Em Atos capítulo 10, precisou também de fé para obedecer. Alguma coisa que era impossível, né? Atos capítulo 10, versículo 19. Diz assim: e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito. Depende de ouvir a voz de Deus. E disse-lhe o Espírito. Então, não foi da vontade de Pedro ir na casa de Cornélio. Não foi Pedro que disse: eu tenho fé que Cornélio é um homem de Deus e ele vai ser salvo. Não. Foi Deus, foi o Espírito Santo, através do dom da fé, que falou para Pedro. Então, e disse o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então, Pedro tinha uma tarefa específica para cumprir para o Senhor. Então, o Espírito Santo fala com ele: ó, vai vir 3 varões, vai com ele e não duvide. Por que haveria de se duvidar? Porque eram homens que não eram judeus. Porque Cornélio não era judeu. Eram homens que não eram judeus. E ainda Pedro não tinha tido a experiência de ver muitas pessoas gentios, não é verdade? Aceitando que ele era o centurião, o Cornélio era um centurião. Então, havia de se duvidar que os gentios tinham uma chamada para falar em língua estranha, para ser chamado para o batismo. Mas o que acontece? Deus fala com Pedro uma coisa que para ele ainda não era possível. Deus fala com Pedro: vai com esses homens e não duvide que é para você ir com eles. Vai com eles. Levanta-te e vai. E não duvide, porque eu os enviei. Uma coisa é quando eu tenho vontade de fazer visita para uma pessoa e ganhar ela para Jesus. Outra coisa é quando eu tenho o dom da fé e Deus que manda eu me levantar, seguir aquelas pessoas, porque Deus está mandando elas virem me buscar e porque Deus está mandando eu ir sem eu duvidar. Porque havia de se duvidar, porque não era um homem judeu. Pedro não estava acostumado, então era uma obra sobrenatural. Então, o que Pedro precisou fazer? Pedro precisou ouvir a voz de Deus. E Deus ainda fala: não duvide. Vai e não duvide. Segue eles, porque eu os enviei para te buscar na tua porta e você ir lá, porque chegando lá, tu vai falar de Jesus. E aquela família toda vai aceitar Jesus, vai ser batizada com o Espírito Santo. Entendeu? Um propósito. Então, gente, vamos lá. Fé para si é a fé que todo mundo pode ter. É quando vem do meu coração o desejo de viver o impossível. Agora, o dom da fé não depende de mim. O dom da fé depende de ouvir a voz de Deus, acreditar nessa voz e pela fé cumprir o que Deus está mandando. E assim aconteceu o impossível. Então, o dom da fé é uma chamada para cumprir algo que Deus quer fazer, que é impossível. É para castério, calabaçu, que alabácia. Irmãos, é grande, tá? Então, não vamos misturar. Uma coisa é ter fé para si, que nem a mulher de fluxo de sangue. Outra coisa é você ser Pedro, você ter que seguir 3 pessoas porque Deus está mandando, entendeu? E você não pode duvidar, porque essas pessoas não é de costume seu, porque lá Deus tem uma obra impossível a realizar aos olhos humanos. Eita glória! Irmãos,
Isso é o dom da fé, entendeu? Isso é o dom da fé. Então vai mais um vídeo aí para você. Então vamos lá, não confunda ter fé com o dom da fé. São coisas diferentes. Fé normal é a fé para si. Dom da fé depende totalmente da ordem divina. Então vamos lá, fé normal é quando eu estou buscando o impossível para mim. Dom da fé depende totalmente de Deus. Amém? Espero que você tenha entendido e espero que a gente não se confunda mais, tá? Não é uma coisa complexa, é fácil de entender. Amém? Vamos buscar o dom da fé, gente. O dom da fé, gente, o dom da fé fez Noé construir um barco para salvar a família dele. Pela fé. O dom da fé fez com que nações nascessem através de Abraão. O dom da fé fez com que Pedro ganhasse uma família inteira para Jesus só por ouvir o que Deus está mandando e ir pela fé. O dom da fé é quando a pessoa passa a ouvir a voz de Deus claramente para cumprir uma tarefa que Deus quer que a pessoa cumpra pela fé, acreditando que vai acontecer, sem ver. Mas que Deus está dizendo, me obedece, vai, ouve minha voz. E no Salmo, acho que é Salmo 26, que diz que a voz do Senhor troveja. Oh, Rabadagassubi canta. A voz do Senhor é como a voz de um trovão. Irmãos, quando a gente escuta a voz de um trovão, o trovão é claro. A gente ouve a voz. Assim é a voz de Deus através do dom da fé. Deus falou claramente e eles entenderam o propósito, a chamada e pela fé foram fazer algo que aos olhos humanos era uma loucura, mas tudo aquilo era Deus mandando, era Deus divinamente avisando do que os olhos ainda não estavam vendo, mas a pessoa fez, né? Eles rodearam lá o muro caiu, porque Deus deu fé para Josué para cumprir essa tarefa. Veio do coração de Deus. Fé para si é quando depende de você. Dom da fé é quando depende do Senhor. Amém? Deus te abençoe.